Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o manejo de solo e a nutrição de plantas na agricultura orgânica, tá certo? A gente tem aqui duas áreas sobre manejo orgânico, uma área de hortaliça em pequenas propriedades, né, e um pomar de videiras, tá ok? Então, o manejo do solo, ele é feito através de uma aração superficial e subsolagem do solo, quando necessária a subsolagem, cultivo mínimo e plantio direto, aporte constante de matéria orgânica, né, seja via adubação verde, aplicação de resíduos de cultura, adubação orgânica, né, uma cobertura do solo, seja ela uma cobertura viva ou cobertura morta, sempre fazer rotação de culturas, e plantio em nível, terraços, construção de cordões vegetados, tudo isso são estratégias, né, de manejo e conservação do solo, que deve ser estar muito presente nessas propriedades orgânicas. Se a gente fazer um manejo do solo dessa forma, a gente vai evitar a compactação e erosão do solo, manter um bom balanço hídrico, o solo vai conservar um teor maior de umidade, a planta vai passar por menos estresse hídrico, né? E aí você vai ter uma planta realmente mais resistente. E a formação de solos supressivos, novamente, quando a gente começa colocar muito matéria orgânica, proteger o solo, proteger a superfície, né? A atividade microbiana vai ficar muito mais intensa e dificilmente um patógeno de solo vai conseguir estabelecer facilmente ali, dominar o sistema, né? Ele pode estar ali, mas ele vai ter vários outros micro-organismos competindo com ele ali, ele não vai ter tanta facilidade de estabelecer, tá certo? Aqui a gente está verificando, né, dois sistemas, né, de revolvimento intensivo do solo, que era, né, felizmente agora já parou bastante, né, o revolvimento intensivo do solo. Isso aqui é na nossa região da Zona da Mata, região montanhosa, né, que o pessoal, para instalar pastagem, fazia isso, né, pegava um trator de esteira e começava a arar a terra baixa aqui, tá certo? E o que acontece? Durante uns 3 anos, 2, 3 anos, nada consegue nascer aqui, né? A braquiária, principalmente, que é o mais cultivado, não consegue nascer e o solo fica totalmente exposto. Então o problema de erosão é muito sério. E aqui na região mais central do Brasil, na região do Cerrado, que são grandes áreas mais planas, né? E ainda, apesar do avanço do plantio direto, né, ainda a gente tem produtores que fazem um revolvimento intensivo do solo. E com isso, né, o revolvimento começa antes do período chuvoso. E começa realmente o solo ficar muito solto e começa a ter essas nuvens, né, de areia. E esse ano foi muito frequente, né? Esse ano passado, a mídia mostrou várias nuvens de poeira, né? Aquilo ali são tudo o quê? Solos que foram muito revolvidos antes do período de chuva, vem aquelas ventanias muito fortes e forma aquela nuvem de areia, né? Nuvem de solo, né? De poeira, né? Isso aconteceu no século passado nos Estados Unidos, né? Que são os famosos caldeirões de poeira, né? E o governo americano teve que realmente tomar várias medidas para a proteção do solo e acabar com esse problema de erosão. Então, realmente o solo tem que ser manejado como a gente comentou anteriormente, né? Cultivo mínimo, aporte de matéria orgânica, cobertura viva e morta do solo, rotação de culturas, esse que é o manejo adequado tanto no sistema convencional como no sistema agroecológico e orgânico. Esse é o manejo, seria o ideal, tá certo? E quando a gente faz o cultivo mínimo, né, a gente está vendo duas fotos aqui, ó. Isso aqui é um pomar de jabuticabeiras, forrado aqui por mucuna cinza, né? E aqui uma área também, né, que é para instalação de pomar, que a gente plantou mucuna cinza e está sendo incorporada aqui. Então a gente tem aqui uma boa cobertura do solo, uma boa ciclagem de nutrientes, uma boa fixação de nitrogênio no sistema de produção. Então essa é uma das estratégias. Quando a gente faz esse cultivo mínimo, essa proteção do solo, a gente tem aqui, ó, um solo bem protegido, tanto das chuvas como do sol intenso, um aporte de matéria orgânica constante via adubação verde, adubação orgânica, né? Conservação da umidade do solo, isso é muito importante. Favorece o estabelecimento de micro-organismos benéficos, né? Aquelas associações simbióticas, né? Que é muito comum nas espécies, principalmente no caso de fixação biológica nas leguminosas, que a gente vai ver posteriormente, né? E também micorrizas, né? Que é muito comum em plantas perenes, em árvores, né? Que quando o solo está bem protegido, com bastante matéria orgânica, isso é muito comum.
A fixação biológica ajuda muito na adubação nitrogenada e as micorrizas, né, formam uma rede, né, podemos dizer, de pequenas raízes, né, que aumenta a área de absorção e aumenta muito a eficiência de absorção de fósforo. São dois elementos muito importantes na nutrição da planta. Então, tudo isso são benefícios. Reduz a germinação de banco de sementes, né? Dificilmente as plantas daninhas vão se estabelecer com facilidade aqui. E são estratégias, né? Para você ter esse cultivo mínimo, plantio direto, muito usado no cerrado, em grandes culturas, né? Cobertura viva e morta do solo, a cobertura viva é um exemplo aqui, cordões vegetados e outras formas de manejo, como a gente citou anteriormente, tá certo? Na adubação de plantas na agricultura orgânica, aí a gente já comentou com vocês sobre a legislação, a Lei 10.831, a Instrução Normativa número 64, né? Ela estabelece, né, que você pode, preferencialmente, a gente tem que usar os adubos orgânicos, principalmente produzidos na propriedade, mas ela dá abertura para o uso de alguns adubos minerais, tá certo? Então, quando a gente vai falar em adubação orgânica na agricultura orgânica, realmente os adubos orgânicos têm que ser os mais utilizados. No caso, no meu ponto de vista, o composto orgânico, ninguém bate o composto orgânico, é o melhor adubo orgânico que a gente tem, tá certo? Mas a gente tem a possibilidade de usar estercos animais produzidos na própria propriedade, através da integração agricultura-pecuária, os adubos verdes, né? Todo o sistema orgânico, eu acho que tem que ter um adubo verde envolvido ali no sistema. Os biofertilizantes, né, que é a mistura de esterco com alguns materiais orgânicos, né, farinha de osso, com alguns sais de micronutrientes, também é muito utilizado. O bocashi, a gente já falou, né, numa aula especificamente sobre o bocashi, tortas e farelas vegetais e cinza de madeira. Esses são os mais comuns utilizados no sistema orgânico. E a Instrução Normativa número 64, ela dá uma certa abertura para a gente usar alguns adubos minerais. Então, o pós de rocha, calcário, né? Pós de rocha geralmente são materiais de solubilidade mais lenta, tá certo? Não é tão problemático para causar um problema na nutrição de plantas, né? E a gente tem aqui calcário, sais de micronutrientes, fosfato natural e termofosfato. São permitidos também dentro do sistema orgânico, desde que haja necessidade, né? E a gente já comentou também o sulfato de potássio, sulfato de magnésio e sulfato de potássio e magnésio. Então essas são as aberturas. Por que o sulfato de potássio e magnésio? Principalmente pensando no potássio. Quando a gente vai fazer os cálculos de adubação das culturas, o potássio geralmente é um elemento que fica deficitário no sistema. Então, abrir abertura para o uso desse sulfato de potássio para cobrir essa deficiência, tá certo? Então, esses adubos minerais são passíveis de serem utilizados, mas desde que haja necessidade. Então, isso vai ficar demonstrado no plano de manejo das culturas quando o técnico for fazer esse plano de manejo, tá ok? Então, quando a gente fala em nutrição equilibrada da planta, é aquela nutrição que vai liberando os nutrientes de forma mais lenta, à medida que a planta vai precisando, para não ter um excesso e aí provocar um desbalanço nutricional na cultura, né? Então, todo mundo já ouviu falar, né, quando você pega uma ureia, um sulfato de amônia que é muito solúvel e coloca uma quantidade enorme, principalmente em tomate, de um dia para o outro você perde a sua plantação de tomate. E a requeima vem de forma avassaladora. Por quê? É muito nitrogênio e aí a planta fica mais susceptível. Então essa nutrição equilibrada é você fornecer de forma equilibrada os nutrientes para a planta. E o composto orgânico, a gente vai sempre comentar isso, é um excelente adubo orgânico nesse sentido. Então aí a gente tem nutrição equilibrada, composto orgânico e estercos animais, biofertilizantes, adubação verde, pós de rocha e adubos minerais de menor solubilidade. Então os pós de rocha, né, tá certo? O termofosfato são de liberação mais lenta dos nutrientes. Então à medida que a planta vai precisando, vai sendo liberado. Os sais de micronutrientes, né, apesar de ser bastante solúveis, como a gente utiliza em pequenas quantidades, né, eles também são passíveis de utilização dentro do sistema orgânico. E o sulfato de potássio e magnésio. Então, se a gente souber trabalhar com esses
adubos, dando prioridade sempre ao composto orgânico, a gente vai conseguir fazer uma boa nutrição das plantas e ter uma planta saudável, produtiva e muito boa para o campo, tá ok? Aqui também faltou, né, o bocashi, né? Podemos passar, e os preparados biodinâmicos, são dois outros produtos também que podem ser utilizados na nutrição de planta, além de tortas e farelos. Então é o que a gente comentou anteriormente. Então a adubação orgânica, no meu ponto de vista, ela deve ser baseada o composto orgânico deve ser a base da adubação orgânica. Então a gente está vendo aqui, ó, composto orgânico, já preparado, curado, a gente está vendo aqui colocando um composto orgânico, então, no meu ponto de vista, deve ser a base. E a gente deve complementar essa adubação, né, com outros adubos orgânicos, biofertilizante, bocashi, adubos verdes, adubos minerais de baixa solubilidade, entre outros, né? Mas sempre dando prioridade ao composto orgânico. O ideal, no caso, quando a gente usa composto orgânico, é a adubação ser localizada, tá certo? E boa disponibilidade hídrica, irrigação, cobertura morta, quebra-ventos. Então, em toda propriedade orgânica, vocês vão ver muito isso, né? Uma cobertura morta sobre os canteiros ou na projeção da copa da planta, uso de quebra-vento, para você perder menos umidade no sistema. Porque quando você faz o uso de adubação orgânica, principalmente composto orgânico, precisa de ter sempre umidade no sistema para que os micro-organismos vão degradando aquele composto orgânico e vão liberando os nutrientes. Se faltar umidade, o processo para e quando chover, volta de novo. Então, quanto mais a gente reter essa umidade no sistema, maior vai ser a resposta da planta à adubação orgânica, tá certo? Então, o composto orgânico, a gente está vendo aqui uma área de compostagem, está sendo uma aula aí filmada especificamente sobre compostagem, e eu considero realmente o melhor adubo orgânico. Por quê? É um produto estável, liberação lenta, não há necessidade de muitos parcelamentos. Geralmente, em fruteira, a gente faz 2 parcelamentos, um na primavera, mais ou menos ali setembro, outubro, e o outro mais ou menos ali dezembro, janeiro. Isso é o suficiente para manter o ciclo da cultura, tá certo? Menor probabilidade de contaminação de áreas subterrâneas, nós já falamos isso, né? Um produto estabilizado, não libera muito nitrato, então a gente não tem muito problema de contaminação ambiental. Boa diversidade de micronutrientes, macro e micronutrientes, boa relação entre esses micronutrientes, contribui para a melhoria das características químicas, físicas e biológicas do solo. Então isso é muito importante, ter um solo mais solto, mais fofo, mais drenado, né? Que permite um bom crescimento do sistema radicular. Esse que é realmente o desafio aí, da agricultura orgânica, né? Boa capacidade de tampão, então quando a gente usa bastante matéria orgânica, principalmente composto orgânico, o pH do solo não altera muito, e pelo contrário, quando a gente usa muita adubação orgânica, o pH sobe em vez de diminuir. Quando a gente usa adubo mineral, o pH desce, tá certo? E quando você usa adubo orgânico, ele sobe. E essa alteração do pH, ela vai alterar a eficiência das plantas em absorver os nutrientes que estão no solo. Então, por isso, é outro ponto importante também da adubação orgânica também. Isentos de plantas daninhas e patógenos, quando você faz um processo de compostagem bem feita, né? As temperaturas chegam a 40, 60 graus, então mata quase todos os patógenos de solo, semente de plantas daninhas, então o produto final também é de excelente qualidade. E permite o aproveitamento de todo o resíduo na propriedade. Então vocês estão vendo, né, que em várias aulas a gente volta no mesmo tema sobre composto orgânico, né, e para mim realmente é a base da agricultura orgânica. Pode passar? Aqui a gente tem uma pergunta, né, por que usar composto orgânico e não o esterco sem compostar? A gente já viu isso em um outro slide, em outra aula, né? Isso aqui é uma mistura de solo com composto orgânico. Quando a gente irriga, a água sai clarinha. Isso aqui é solo com cama de frango. Quando a gente irriga, sai esse chorume. Então, na realidade, são sais que estão saindo aqui. Então, quando você cultiva uma planta aqui, a planta não desenvolve direito. Por quê? A quantidade de sais que estão solúveis ali no solo de uma hora para outra é muito grande e a planta não consegue desenvolver. No composto orgânico não, essa liberação é lenta. Então por isso, né, é um material bioestabilizado, liberação gradual de nitrogênios e livre de patógenos e ervas daninhas, tá certo? Então esse é um ponto muito importante.
Aqui, só para vocês terem ideia desse experimento que a gente realizou um tempo atrás na universidade, com os estudantes lá da graduação, é a resposta de alface e chicória, chicória ou romeirão, né, a adubação orgânica. Então aqui é o substrato solo mais composto e solo mais cama de frango. E vocês estão vendo aqui, ó, quando a gente usou o composto orgânico, a planta desenvolveu normalmente, e quando a gente usou a cama de frango, a planta ficou travada aqui, não desenvolveu direito, tá certo? Então, na próxima a gente tem aqui, ó, novamente, né, a irrigação, quando as plantas estavam novas, aqui composto e aqui a cama de frango. Próximo. E aqui o resultado final, que é a resposta de alface à adubação orgânica, massa fresca da parte aérea. Então a gente vê aqui, ó, a cama de frango deu uma média de 4 repetições. Deu aqui 68,65 gramas, né? Enquanto o uso de composto deu uma planta de 167, né? Mais do que o dobro, né? Quase 3 vezes, né? A massa fresca da parte aérea da planta, né? Mostrando, né? Quando a gente usa cultivo em ambiente protegido, em substratos ali, em recipiente, né? Que realmente o composto orgânico é indispensável nesse sistema. Aqui a gente tem uma foto mostrando, né, a liberação de um chorume, né, semelhante lá nos vasos, né? Isso aqui é a cama de frango armazenada no campo. Quando choveu, soltou esse chorume, né? E quando o composto está pronto, pode chover em cima do composto, que a água sai clara, não tem problema de chorume e, com certeza, de problemas ambientais. Então, na realidade, gente, além da gente fazer esse manejo correto do solo, fazendo a cobertura, fazendo o plantio em nível, cultivo mínimo, né? Na realidade, a planta ela vai responder à adubação se a gente fizer um manejo completo da planta, né? Não adianta só colocar nutrientes próximos da planta, né? Então a gente fala que, na realidade, a adubação é um sistema integrado de manejo da planta. Não é só colocar o adubo, né? A gente tem que colocar o adubo, no caso o adubo orgânico, na quantidade correta, né? Mas a gente tem que fazer um bom manejo de solo, a gente tem que fornecer uma boa quantidade de água, a gente já comentou que a adubação orgânica necessita de água para o micro-organismo ali liberar os nutrientes para a planta, a gente tem que ter um bom controle de plantas daninhas, tem que ter um aporte de matéria orgânica ao solo, né, sempre, tá certo? E rotação de culturas, então a gente precisa de um bom manejo de todo o sistema, e não só da adubação orgânica, tá certo? E a planta, a resposta das plantas às adubações orgânicas vai depender de outros fatores e traços culturais, e não somente da adubação orgânica, tá certo? Então aqui a gente está vendo aqui, não sei se está dando para observar, isso aqui é um manejo no experimento do campo, né? Esse caso aqui é no campo, né? Produção de alface, né? Isso aqui com cobertura morta, a gente vê poucas plantas espontâneas aqui, e isso aqui sem a cobertura morta, a quantidade de plantas espontâneas. Então a produção aqui é muito maior, porque você tem um controle bom de planta espontânea, tem uma maior retenção de umidade, então você tem vários outros fatores. Então não é só colocar nutrientes na planta, a gente precisa fazer um manejo completo do sistema. Tá certo? A adubação verde, na minha visão também, é um procedimento indispensável dentro da agricultura orgânica, né? Na nutrição de plantas, porque ela cicla nutrientes, as leguminosas, que são muito utilizadas na adubação verde, tem um sistema radicular bem profundo, ela pega aqueles nutrientes que estão na parte mais baixa do solo e leva para a superfície, essa seclagem, né? Elas fixam nitrogênio, né? O nitrogênio que está no solo ali, elas fixam na biomassa, essa biomassa vai ser decomposta, liberada para as plantas, né, que vierem posteriormente, né? Elas protegem o solo, elas controlam ervas daninhas agressivas, ela controla, em algumas leguminosas, né, controla alguns patógenos de solo, principalmente nematóide, é um exemplo, né? O aporte de matéria orgânica em profundidade, quando a gente faz o cultivo de um adubo verde, vamos supor o guandu, que tem um sistema radicular bem profundo. Quando a gente faz o manejo da parte aérea, o sistema radicular também apodrece. Então forma pequenos canais onde que a água, os nutrientes descem ali. Então é um aporte de matéria orgânica em profundidade. Então você tem muitas qualidades aí da adubação verde que tem que ser aproveitada dentro dentro da nutrição de plantas, dentro da agricultura orgânica. E é
é um alimento para a biota. Então, todo esse aporte de matéria orgânica também vai permitir que o solo ali fica com muitos micro-organismos, uma boa atividade e não permite que algum patógeno de solo mais problemático se estabeleça com certa facilidade ali no sistema. Aqui a gente tem exemplo de adubação verde, que vai reciclando todos os nutrientes, né? Então, isso aqui é uma área, né, que foi plantada mucuna cinza antes da instalação do pomar e o momento da instalação, que a gente fez um manejo com grade e um manejo com rolo faca. Então, dá para a gente ver aqui, né, a quantidade de biomassa sobre o solo, né, e a quantidade de nutrientes, né, que está nessa biomassa que vai ser reciclado e que o cultivo que vai ser instalado ali vai poder aproveitar esses nutrientes aí, tá certo? Então, sempre que possível, né, a gente entra com adubação verde nas áreas que não estão sendo cultivadas. A gente chama de pousio enriquecido. Então, vamos supor aqui, ó, aqui a gente tem uma área com leguminosa, essa área aqui estava toda ela com leguminosa, só que tem que a gente preparou essa área para utilizar, para o cultivo de uma cultura, vamos supor milho, né? Então, a gente, antes, uma semana antes ou alguns dias antes, a gente faz o manejo, incorpora essa biomassa e faz o cultivo da cultura. Então, a cultura subsequente, no caso o milho, vai ter todo um aproveitamento todo um aproveitamento dos nutrientes que estão aqui, tá certo? Então, esse é um ponto muito importante. Sempre quando a gente tiver uma área em pousio na propriedade, principalmente na propriedade agroecológica orgânica, a gente deve entrar com a leguminosa para controle de plantas espontâneas, para aporte de matéria orgânica, ciclagem de nutrientes, né? E também controle de erosão e tudo mais. Então, sempre deixar o solo protegido. E nesse caso, o adubo verde é uma excelente opção, tá certo? Nesse caso aqui, é um parreiral de uva, né? Na região sul, no Rio Grande do Sul, e que o pessoal, em vez de uma leguminosa, usa o azevém. Aqui vocês estão vendo uma boa cobertura do solo, tá certo? Então, no sul, como o inverno é chuvoso, você tem chuvas durante o inverno, então é possível você trabalhar com algumas adubos verdes de inverno. Azevém, tem vários outros, ervilha, ervilhaca, né? Nesse caso aqui o pessoal planta mais ou menos ali final de abril, início de maio, essa planta vai desenvolver durante o período de inverno e vai chegar mais ou menos em dezembro, essa cobertura morta, essa cobertura viva vai morrer naturalmente e vai formar uma cobertura morta ali excelente. Então praticamente você não precisa fazer nenhum trato cultural para controle de plantas espontâneas nesse caso aqui. No caso da zona da mata, como a gente tem um inverno muito seco, a gente não tem muita possibilidade de trabalhar com esses adubos verdes de inverno. A gente teria que fazer irrigação. Aí realmente complica muito, tá certo? Então, é aquilo que a gente falou, né? O desafio da agricultura orgânica, agroecológica, é desenvolver sistemas de produção bem adaptados às condições locais, tá certo? Então, no sul é um ambiente, aqui na zona da mata é outro, então os sistemas vão ser um pouco diferentes também, tá certo? Um ponto importante, gente, quando a gente faz adubação orgânica, vocês vão ver que a gente coloca uma quantidade maior de adubo por planta. E a gente tem um problema muito sério, que é o arraste do adubo orgânico pelas chuvas, né? Então a gente está vendo aqui, ó, uma planta de maracujá, a base da planta de maracujá, onde foi colocado o composto orgânico aqui, e nas primeiras chuvas esse composto orgânico foi arrastado para fora da zona de raízes da planta aqui. Então, a adubação orgânica, nesse caso aqui, não vai ter resposta nenhuma, praticamente, tá certo? Por quê? O adubo orgânico foi tirado. Então, o que a gente faz geralmente? Geralmente a gente abre duas valetas, né? A parte de baixo da planta e outra na parte de cima, e coloca o adubo orgânico nessas valetas, para evitar o arraste pelas chuvas, tá certo? E nesse caso aqui, quando a gente faz essas valetas, a gente tem a oportunidade de colocar um pouco de fósforo, de adubo fosfatado no fundo da cova. Então, geralmente, o procedimento coloca-se um adubo fosfatado no fundo da cova e preenche o resto da valeta, né? Não é cova, né? Da valeta e preenche o resto com adubo orgânico. Então, essa é a estratégia que eu utilizo em quase todas as fruteiras sob manejo orgânico e que funciona muito bem, tá certo? Aqui a gente está vendo aqui um pomar de uva que foi feito dessa forma, que a gente tem o composto orgânico ensacado e as plantas onde foi feita, né? Tá certo? Então aqui foi feita a adubação orgânica.
Nesse caso aqui, a gente fez a valeta. Nesse caso aqui, ó, a gente colocou o composto orgânico superficialmente. Só que tem que... O que a gente faz aqui? A gente coloca uma cobertura morta sobre esse material aqui. Então, em vez de a gente ter todo o trabalho de abrir a valeta, colocar ali, você pode colocar superficialmente e proteger esse composto orgânico, esse adubo orgânico, com uma cobertura morta. Então, aí evita dano no sistema radicular e tudo mais. Quando a gente abre essas valetas, a gente provoca dano no sistema radicular. Mas o que a gente tem observado é que as culturas têm recuperado muito bem em relação a isso, quando a gente faz o uso de fósforo com composto orgânico. E um ponto interessante aqui, ó, quando a gente usa composto orgânico, a gente usa muitas vezes a dose completa num dia só. Então, nesse caso aqui, essas videiras aqui receberam mais ou menos uns 30, 40 litros de composto de uma vez só. E a gente não fez mais adubação durante o ciclo da cultura. E a planta produziu normalmente. Então, essa é a grande vantagem do composto, né? A não necessidade de ficar parcelando muito. Se eu fosse usar um esterco fresco, eu teria que parcelar, senão eu ia colocar muito nitrogênio e potássio disponível para a planta, e isso, com certeza, iria interferir na fisiologia da planta e na produtividade da cultura. Tá certo? Então, aqui, a adubação orgânica, o outro ponto importante é a quantidade de adubo orgânico, de composto que você tem que colocar por planta. E quando a gente faz os cálculos, gente, a gente chega em umas quantidades relativamente altas, tá certo? Então, isso aqui é um quadro que eu fiz, né, através de cálculos que eu realizei, né? E a gente vê, ó, um coqueiro, ele precisa mais ou menos de 250 litros de composto orgânico por planta por ano. A goiabeira, cerca de 150, a mangueira, cerca de 150, a laranjeira, cerca de 80, a ceroleira, em termos de 60, e a bananeira, em termos de 30. Isso por planta ano. Isso pode ser parcelado de 2 vezes. Geralmente a gente faz um parcelamento na primavera, setembro, outubro, e o outro ali em dezembro, janeiro, mais ou menos, tá certo? Mas quando cada cultura dessa tem um estande populacional, um número de plantas por hectare. Então, quando a gente faz o cálculo da quantidade de composto orgânico equivalente por hectare, a gente chega nessas doses aqui, ó, 25, 20, 10, 15. Então, na realidade, a gente está aplicando de 10 até 25 toneladas de composto orgânico por hectare. Por que disso? Por que é muito composto por coco? O coco tem um espaçamento de 8 por 8, então ele tem poucas plantas por hectare. Já a banana tem na faixa de 1.000, 1.200 plantas por hectare. Então o volume por planta é menor, mas a quantidade por hectare, elas são semelhantes. Então esses cálculos a gente vai ter uma aula especificamente sobre isso, a gente tem que trabalhar muito em cima disso aí. Então muitas vezes a planta não responde à adubação orgânica porque a pessoa coloca uma quantidade muito pequena, insignificativa, para realmente nutrir a planta. Aqui a gente está falando sobre a adubação orgânica de hortaliça, e aqui nesse caso o composto orgânico ele fica muito bem protegido. A gente observa que as hortaliças respondem muito bem à adubação orgânica, muito melhor e mais rápido do que as culturas perenes. Por quê? Porque quando a gente faz a adubação orgânica, a gente coloca o composto incorporado aqui nos canteiros. O composto está em contato direto com o sistema radicular das plantas. E as hortaliças a gente está jogando água todo dia, então não falta umidade. Então, o fato de você incorporar dentro do canteiro, irrigar o tempo todo, e essa área geralmente ser plana, você não tem arrasto pela chuva, você tem o contato direto do adubo orgânico com o sistema radicular para a planta e você tem umidade o tempo todo. Então isso aqui, ó, as plantas cultivadas com composto orgânico, principalmente as hortaliças aqui, muitas vezes elas têm uma produtividade muito superior do que no sistema convencional. Já em culturas perenes, não. Fruteira, café, porque muitas culturas são de sequeiro, aí você tem assim, uma alternância de umidade no solo, você não consegue colocar a matéria orgânica em profundidade, então você tem outras condições. Mas se a gente fizer um manejo ano a ano, fazendo aquela cobertura, a planta com certeza vai responder bem também. Tá certo? Adubação orgânica de culturas anuais, aqui a gente está numa propriedade de um conhecido aqui do município, né? Até a gente fez um experimento, e aqui a gente está vendo, ó, a gente tem aqui um suco com adubo mineral,
tá certo? Para plantio de milho, né? E aqui a gente está fazendo uma experiência com o composto orgânico. O composto orgânico pode ser aplicado dentro do suco, pode usar uma quantidade elevada, a gente vai ver posteriormente, né? Que não traz nenhum problema para a semente. Se isso aqui fosse cama de frango, a falha na germinação seria muito grande, tá certo? Porque você teria uma liberação de sais muito rápida, né? E no caso do composto orgânico, não. Você pode aplicar diretamente dentro do suco, junto com a semente, sem problema algum, tá certo? Então aqui é a área e aqui ele aplicando o composto orgânico. Aqui ele já está plantando milho com matraca, né? Tá certo? Então a adubação orgânica em culturas anuais e hortaliças, a gente usa também as doses mais ou menos que a gente falou lá, ó, de 20 a 30 toneladas por hectare, tá certo? Então aqui, ó, vamos supor, a dose de 15 toneladas por hectare. A quantidade que a gente joga por suco, por metro de suco, né, vai depender muito do espaçamento. Se o espaçamento entre suco é menor, tá certo? A quantidade por suco, por metro linear de suco é menor. E quando você tem um espaçamento maior, então aqui ó, você vai ter espaçamento de meio metro entre suco e 1 metro entre suco, aqui você vai ter o dobro do número de suco do que aqui. Então você tem que aplicar também o dobro de composto orgânico, tá certo? E quando a gente vai aumentando a dosagem é a mesma coisa, né? Só muda a quantidade que a gente aplica por metro linear. E vocês estão vendo que a quantidade por metro linear não é pouca, tá certo? Mas a quantidade fica, né, entre 15 a 30 toneladas por hectare, tá certo? E quando a gente não aplica no suco, a gente aplica por metro quadrado de canteiro, a gente aplica aqui, ó, 15 toneladas seria por metro quadrado, 3 litros por metro quadrado. 20 toneladas, 4 litros por metro quadrado. E 30 toneladas, 6 litros por metro quadrado. 6 litros, gente, aqui porque a densidade de um composto orgânico geralmente é meio quilo por litro. Então, por isso que acaba sendo o dobro aqui, né? Em vez de 3 litros por metro quadrado, é 6 litros. Na realidade, são 3 quilos por metro quadrado ou 3 litros por metro quadrado. Ok? Então, gente, as informações básicas sobre nutrição de plantas na agricultura orgânica é essa. Certamente a gente vai ter outras oportunidades para discutir sobre esse ponto, tá certo? Mas, novamente, né, lembrando, né, que o composto orgânico é um adubo orgânico de excelente qualidade, mas deve ser utilizado de forma correta, ou seja, aplicado de forma localizada e protegido do arrasto da chuva. Então, o composto orgânico, gente, ele pode ser aplicado dentro da cova de plantio, dentro do suco de plantio, ele pode ser usado dentro do vaso, sem causar nenhum problema para a cultura. Muito diferente de um esterco animal sem curtir, sem compostar. Daí a importância, né? Então, a adubação orgânica, na minha visão, o ideal seria com composto orgânico localizado e colocando a quantidade suficiente para realmente nutrir aquela planta de forma satisfatória, tá certo? E, nesse caso aí, também ter um bom manejo de solo para manter a umidade do solo, para manter a atividade microbiana e para manter essa liberação dos nutrientes para as culturas, tá ok?